Nós vou voltar aqui do começo, tá? Cadê a chave sobre o que está acontecendo na Ucrânia? 25º nos vídeos em alta. No vídeo de hoje a Vou gente vai colocar a falar da velocidade Rússia e do conflito que se instaurou na Ucrânia. 1,25. Lembrando que a gente está gravando esse vídeo no dia em que aconteceu. Então muitos fatos e muitos eventos vão acontecer e muitas informações ainda vão surgir. Por isso a nossa abordagem aqui é sobre como você se informa, para onde você tem que olhar, porque guerra também envolve guerra de informação. E mais do que nunca, agora com a internet, de fato, a parte de como você manipula a informação que vai para o mundo inteiro se tornou quase tão vital quanto o enfrentamento em si. Não tanto, mas tá perto. Para começar, a gente tem que estabelecer algumas coisas aqui. Esse é um assunto extremamente complexo e ele não está concluído. A gente não está falando de um acontecimento histórico sobre o qual já existem teses de doutorado e uma definição do que aconteceu. Mesmo nesses casos, há disputa ainda, há diálogo e há debate. A gente está falando de uma coisa que está acontecendo nesse momento. Agora. Agora. Enquanto a gente tá falando, inclusive. E a nossa abordagem é mais ou menos a seguinte: como você pode se posicionar para consumir essas informações que estão sendo geradas? A primeira Eu preciso me posicionar, gente? Agora é sério mesmo, eu preciso me posicionar? Existe essa necessidade de eu, brasileirinho aqui, me posicionar sobre um conflito entre a Rússia e a Ucrânia? Sei lá, a Rússia e a OTAN realmente precisa me posicionar disso? Preciso ter um lado? Primeira coisa que a gente tem que entender é que quando a gente olha uma situação desse tipo, a gente não tá procurando necessariamente mocinhos e bandidos, mesmo porque o que você tem ali são países com interesses distintos buscando esses interesses. Obviamente que a maior parte das pessoas, quase todo mundo, a gente incluído, tem uma tendência a se colocar do lado Não, não preciso, mas é fofoca do momento. Pode crer, Lucas. Beleza, então. Eu posso só acompanhar a fofoca e eu preciso ter um lado, é isso? Beleza, muito obrigado pela informação. Nossa posição pessoal é de repúdio à ofensiva de Putin em solidariedade ao povo ucraniano. da Ucrânia contra a Rússia, porque é o país que está sendo atacado de fato, e é a ponta mais fraca desse conflito. Existe uma simetria muito grande de poder entre Rússia e Ucrânia. Não só isso, você pode fazer também o julgamento moral, que é um governo ditatorial, autocrático, pelo menos que é o do Putin, atacando um país que tem um governo democraticamente eleito. A gente não tá Autocrático. O que quer dizer autocrático? O que ele quer dizer com autocrático? Relativo à autocracia? Arbitrário, absolutista, autoritário, cesarista. Entendi. Autoritário, né? aqui aprovando tudo que defende e todos os pontos políticos do governo atual da Ucrânia. Não é isso. A gente só tá apontando o fato de que ele foi eleito com voto popular numa eleição que a maior parte das pessoas vai julgar livre, enquanto na Rússia a gente não tem essa mesma liberdade. Não foi essa mesma liberdade que levou o Putin ao poder. Outra coisa que você precisa considerar quando você vê comentários na internet e esse dilúvio de informações é entender Como é que o Putin chegou ao poder, gente? Alguém sabe? Alguém poderia me ajudar aí comentando? que vai ter gente adotando uma posição de torcida, Depois desse vídeo, vamos ver como é que ele chegou ao poder. não importa o que aconteça, e vai ter gente adotando uma posição de princípio, que é aquela que vai analisar os tratados internacionais, analisar as leis, Os princípios morais. os princípios internacionais e vai aplicar. E a gente precisa estabelecer isso. A Rússia agiu fora desses princípios. É o único país que agiu fora desses princípios? Não. Os Estados Unidos vivem agindo fora desses princípios. Outras invasões já tinham acontecido na história. Mas dois errados não fazem um certo, não é mesmo? Não é porque o outro fez errado que torna a sua ação errada correta. Quais foram os grandes problemas e grandes motivadores desse conflito? Tudo mais ou menos gira em torno do interesse que a Rússia tem em relação ao território ucraniano, por questões de defesa e também por questões energéticas. A gente não pode ignorar essa parte, mas a defesa é o principal. Qual que é o grande problema da Ucrânia? Teve esse processo de manifestação revolucionário, do jeito que você quiser chamar, há algum tempo na Ucrânia, e um governo que era solidário aos interesses russos, na verdade era bem partidário dos interesses russos. Caramba, o cara é muito mais alto que o Putin. Olha o tamanho, diferença de tamanho dos caras, pô. Esse aqui é o ex-presidente da Ucrânia? Caramba, e o Putin não é uma pessoa baixa não, né? Ele foi substituído por um governo que definitivamente não é. E esse governo que não é pró-Rússia, que chegou ao poder na Ucrânia, ele queria várias coisas. Primeira coisa, uma aliança, uma aproximação da Ucrânia com a Europa Ocidental. Não só isso, ele queria também uma aproximação da Ucrânia com a OTAN. E eles chegaram a ter esse tipo de conversa de fato. Qual que é o grande problema da OTAN? Foi uma organização feita durante a Guerra Fria para conter a expansão da União Soviética. Ela continuou existindo depois da Guerra Fria, inclusive alguns países que compunham a União Soviética hoje são parte da OTAN. E a OTAN tem um mecanismo no capítulo
capítulo 5 do tratado dela, que é o seguinte: se um dos países membros do tratado for atacado, os outros países têm que ir na defesa dele. A Ucrânia entrar na OTAN, portanto, para a Rússia é um problema por vários motivos. Primeiro, porque existe uma disputa territorial entre Ucrânia e Rússia, que é a Crimeia, que a Rússia basicamente pegou para ela. Tem toda uma história mais complicada da Crimeia, porque já foi parte da Rússia, todo um problema ali, eu não quero entrar nisso, mas a questão é, existia uma disputa territorial entre Rússia e Ucrânia. Você tem também minorias russas vivendo na Ucrânia, 17% da Ucrânia é russo, tá? 17% da população. E essas minorias têm um interesse separatista, são de 2 territórios no leste da Ucrânia, e elas têm um interesse separatistas e elas estão sendo apoiadas pelo governo russo. Contanto que antes da invasão, a primeira medida da Rússia foi reconhecer a independência dos 2 territórios de maioria russa dentro da Ucrânia e mandar tanque lá pra ajudar. E você tem aí também um problema energético, porque a Rússia vende, tá, combustível fóssil para a Europa inteira. Vários desses dutos passam pelo território ucraniano. O maior tráfego de petróleo russo passa pela Bielorrússia, que é um país que é aliado do Kremlin, só que tem muita coisa que passa pela Ucrânia também. Vamos pegar um mapa aqui, mano. Toda vez que começa a fazer esse negócio aí, é duro, cara. Mapa da Ucrânia e Rússia aqui, ó. Vamos pegar aqui, que aí vai falando, a gente já vai vendo aqui, tá? É difícil. É difícil, não tem jeito. Vamos ver um mapa bem bom aqui. Mapinha maroto. Sem mapa é duro, cara. Sem mapa é duro. Deixa eu ver, esse aqui é bom? Esse aqui, esse pá é bom, hein? Pô, tem um vermelhinho lá que ele é muito god. Acho que esse aqui é bom, né? Aqui, esse aqui é bom, ó. Aqui, vamos lá. Esse aqui é bom. Tá? Aqui, ó. Rússia, tudo isso aqui, ok? Rússia, tudo isso aqui. Aqui é Crimeia, aqui embaixo, ó. A parte da treta que ele tá falando aí, ó. Beleza? Aí aqui, ó, Donetsk e Luhansk. Esses 2 estados aqui, ó. Esses aqui, que tem a maioria que mora aqui é russo. Já ouvi no papo que 90% da população aqui desses estados é russo. Aí eles querem independência da Ucrânia. Beleza? Mas a Ucrânia não faz parte da OTAN. Não deu tempo desse processo. A Rússia invadiu essas 2 províncias antes. E aí você vai falar, bom, então é um problema localizado entre Ucrânia e Rússia. A Rússia invadiu não aqui, gente. Ó, o que aconteceu é o seguinte, ó. Aqui, os russos que moram aqui decretaram aqui independência, fizeram uma revolução, tomaram posse de metade dos 2 estados aqui, metade desse estado e desse estado aqui, e querem uma dependência. A Rússia foi, antes de invadir, decretou independência. Não, beleza, vocês querem independência? É independente sim. Beleza? Mas não é. Existe aí uma que tá o matriosca problema. aí. Existe uma matriosca no problema. E Como é que Rússia, é? mas não é. Províncias antes. A Ucrânia não faz parte da OTAN. Não deu tempo desse processo. A Rússia invadiu essas 2 províncias antes. E aí você vai falar, bom, então é um problema localizado entre Ucrânia e Rússia. Mas não é. Existe aí que tá uma o matriosca problema. aí. Existe uma matriosca no problema. Qual o problema, Leon? Durante a União Soviética, o que era a União Soviética? Eram vários países que estavam juntos dentro de uma união. A Rússia era o maior deles e o que mandava em todo mundo. Foi basicamente o país que construiu a União Soviética, mas você tinha vários outros. E na União Soviética existia uma política de você mover as populações de território, porque na cabeça do soviético, eles queriam eliminar a identidade dos povos. Era basicamente uma política anti-identitária, para construir esse homem soviético universal. Então pegava a galera de uma região, que não falava russo, que era de outra cultura, mandava para um lugar da Rússia, aí pegava o russo, mandava para aquela região, e isso criou uma série de problemas. E uma série de problemas que a gente tem até hoje, que é minoria russa num monte de país que costumava fazer parte da União Soviética. Teve um problema parecido com esse que a gente tá vendo agora na Ucrânia, numa escala muito menor, em 2008, quando a Rússia reconheceu a independência de 2 territórios na Geórgia, que é um país também, não é o estado dos Estados Unidos. Em 2008, durante a Olimpíada da China, a Rússia foi e reconheceu a independência dos 2 territórios e tornou os 2 territórios, na prática, parte da Rússia. O governo da Geórgia não manda mais nesses 2 territórios. E essa coisa das minorias russas vivendo em outros países que são vizinhos da Rússia. Nessa época da Geórgia, também a OTAN queria que ela entrasse na OTAN. Começou com o papo de entrar na OTAN, aí foi acontecer a mesma coisa. Fica mais ou menos aqui a Geórgia, aqui, né, ó. Mais ou menos aqui da Rússia. Não tem nesse mapa aqui, mas eu vou achar que eu mostro pra vocês. É uma questão que gerou aquele problema todo na Geórgia, foi um dos gatilhos agora pro problema na Ucrânia também, mas é uma situação que é compartilhada com outros países. Por exemplo, os países do Báltico, Lituânia, Estônia, Letônia, todos têm minoria russa. E agora tá todo mundo com medo. Os países do Báltico, eles têm uma vantagem. Eles já entraram na OTAN. Então, tipo assim, se a Rússia quiser fazer qualquer coisa, você tem capítulo 5. Então você se pergunta, como que um país desse faz um estrago tão grande? Primeiro, porque ele tem toda a herança da Guerra Fria, da União Soviética. Não é que eles estão usando um monte de equipamento velho, não é isso. Você tem toda uma coisa do complexo industrial, do know-how dos engenheiros que fabricam aqueles tipos de armamento e coisas do tipo. Da cultura, né? Que não desaparece, tá? É uma coisa que você construiu durante o tempo, e mesmo que a União Soviética tenha acabado, ainda assim é uma coisa que tá lá, e você pode tirar proveito disso.
Mas a Rússia também tem uma vantagem logística que outros países não têm. Todos esses países em que pode dar problema, a Rússia tem acesso por terra. Essa é uma grande questão da Ucrânia, porque a Rússia tá logo ali. A Rússia, por conta da extensão continental dela, ela tem acesso por terra em quase todo lugar. Enquanto os Estados Unidos, por exemplo, teria que mover as tropas através de um oceano, que é muito mais complicado. Enquanto assim, para os Estados Unidos mobilizar as forças dele para atravessar o oceano, para estar no lugar, na Europa ou na Ásia que seja, demora muito tempo, enquanto a Rússia consegue estar lá amanhã. Amanhã tem tanques russos na sua capital se criar algum problema. E por que tanta Na minha não, meu amigo. Na minha precisa atravessar um oceano. Pode ficar tranquilo. Atravessar um oceano, atravessar alguns estados, aí vai chegar na minha capital. informação desencontrada? O Putin, ele precisa da aprovação do povo russo, como qualquer presidente, mesmo sendo um autocrata. Sim, a gente tem que entender uma coisa. Existe uma relação entre o estadista e o povo, quando você vai fazer uma guerra, que é o seguinte: o seu povo tem que estar mais ou menos de acordo. Você pode ser um ditador que tem a chibata ali pra manter a galera de cabeça baixa, mas se a guerra tiver um custo muito grande pra população, até no país Durante a edição desse vídeo, houve protestos do povo russo contra a guerra. mais ditatorial do mundo, a galera se revolta uma hora. Então você tem que ter o acordo da galera. E principalmente na Rússia, que é um país que não é tão rico assim. O custo da guerra pra Rússia é muito alto. E é dinheiro que tá basicamente saindo da comida que tá na mesa do povo. E o governo russo tem trabalhado nisso. E aí que tá, gente. Isso não começou ontem, isso não começou em 2022, isso não começou o ano passado. O Putin tem feito esse trabalho durante uma década. Ele tem preparado o terreno durante uma década. Na Rússia não existe livre imprensa. Então ele inunda a população dele com propaganda, inflando a opinião dos russos contra os seus vizinhos e contra toda essa situação. Instaurando medo, mas também instaurando uma certa nostalgia dos períodos de glória da antiga União Soviética. E a gente viu alguns discursos expressando justamente isso, o resgate da Rússia grande, da mãe Rússia. E isso, essa narrativa, ela é justamente pra legitimar o estadista diante do povo dele. E ele tá fazendo isso de vários jeitos. Primeiro, existe um discurso da grande Rússia, da qual a Ucrânia faria parte. Então anexar o território ucraniano, ou pelo menos trazer a Ucrânia pra dentro do controle russo, seria até uma coisa de tornar a Rússia inteira, né? Libertar o russo que tá na Ucrânia. É uma coisa assim, tipo, fazer a Rússia whole, sabe? Aquela coisa assim, que é como se a Ucrânia tivesse sido um pedaço que foi arrancado, mas que na verdade faz parte do povo russo, que é um povo que tem a mesma cultura, que é aquela coisa toda. Não só isso, mas existe uma propaganda muito forte em relação ao tratamento do governo ucraniano com as minorias russas nas províncias separatistas. Se você tem lido sobre o assunto, você já deve ter visto algo a respeito da acusação do Putin de que estaria acontecendo... Por que ela chama o Putin de Putin? É Putin o nome correto? É Putin ou Putin? um genocídio russo na Ucrânia. Acontece que a Convenção do Genocídio, da qual a Rússia faz parte na ONU, não define assim. E não há evidências de que seja verdade que esteja acontecendo o genocídio. O que se sabe é que há um conflito armado e que, sim, morreram civis, morreram militares ucranianos e separatistas. O que leva muita gente a crer, ainda mais por conta do tamanho da operação, que o Putin não decidiu fazer isso agora, né? Isso daí é um planejamento de anos já. Primeiro, difundindo esse tipo de narrativa entre a população russa pra ganhar o apoio, porque ninguém vai pra guerra sem apoio, ou pelo menos não consegue permanecer por muito tempo. Em paralelo a isso, ele tava estruturando todo esse tipo de ataque. Lembra também que tem um fronte do ataque que tá vindo via Bielorrússia, então tem que ter uma negociação com o governo da Bielorrússia pra poder passar os seus tanques lá dentro. O governo da Bielorrússia é aliado do russo, mas você precisa sentar com o governo e falar, peraí, eu preciso fazer uma logística aqui, vocês me autorizam. Então parece que a coisa tá rolando há muito tempo, e a existência dessas narrativas há muito tempo no território russo aponta pro fato de que esse é um planejamento que já tá acontecendo há anos. Mais uma pergunta que muita gente tem: por que os Estados Unidos não fazem nada? Por que a OTAN não tá fazendo nada? A questão é bem simples. A única grande potência que tem um interesse investido na região é a Rússia. Para os Estados Unidos, principalmente. O que acontece na Ucrânia, ele vai reclamar que a Rússia tá, imperialismo russo, tá desrespeitando o direito internacional, mas não tem nada, tá? Não tem absolutamente nada na Ucrânia que os Estados Unidos fale, isso daqui é meu interesse. Não é o Oriente Médio, que você tem questão energética, tem um monte de coisa ali. Não, na Ucrânia não tem absolutamente nada. Você tem que entender, um país normalmente entra em guerra quando os custos da guerra esperados por ele são menores do que o que ele vai ganhar depois que ele ganhar a guerra. Não tem nenhum ganho para os Estados Unidos aí. Os Estados Unidos não tem nenhum interesse investido na área. E foi, inclusive, uma crítica que surgiu entre a comunidade acadêmica nos Estados Unidos, o pessoal que estuda política internacional e coisa do tipo, que é essa aproximação que os Estados Unidos estavam fazendo com a Ucrânia. Porque eles estavam falando assim, a gente tá se aproximando da Ucrânia, vai gerar um problema com a Rússia, que a Rússia vai reagir porque ela tem um interesse investido na região, enquanto a gente não tem nenhum. A gente tá simplesmente como se os Estados Unidos estivesse cutucando a onça com vara curta. E eles estavam falando, vamos parar com isso, a gente gasta muito dinheiro pra poder proteger as regiões onde a gente tem um interesse investido, tipo o leste asiático. O leste asiático por Estados Unidos é vitalíssimo. Agora surgiu outro problema, que por exemplo, na crise que a gente tá vivendo dos semicondutores, o problema da crise de semicondutores é que os processadores de quase tudo que a gente usa são feitos por duas empresas, uma taiwanesa e uma
sul-coreana. E é exatamente naquela Durante a edição, Taiwan adotou sanções contra a Rússia. região ali do Mar da China, né, em que a gente pode ter os próximos problemas geopolíticos do mundo por conta de Taiwan, a relação Taiwan e China. Então, tipo assim, os Estados Unidos está muito preocupado com aquele outro lado ali. E para os Estados Unidos, na verdade, não fazer nada pode ser o melhor dos mundos, porque aí ele tem um motivo para articular sanções ainda maiores contra a Rússia. Porque o negócio dos Estados Unidos, salvar a Ucrânia, não faz diferença, mas manter a Rússia de cabeça baixa, agora você tem uma desculpa para articular uma sanção, um grupo de sanções ainda maior contra a Rússia. Sanções econômicas. Sanções econômicas, e assim você comprometer ainda mais o desenvolvimento econômico russo. Porque, tipo assim, os Estados Unidos já vai ter um competidor econômico à altura com a ascensão chinesa. Então, para os Estados Unidos, na verdade, a estratégia mestre é deixar a Rússia entrar lá na Ucrânia e depois articular com todos os outros aliados sanções ainda maiores à economia russa, porque da última vez que eles fizeram não funcionou muito bem, para ver se ele consegue, se não encolher, pelo menos desacelerar o crescimento da economia russa, que é uma economia que tem crescido de forma muito competente nos últimos anos. Enquanto a gente grava esse vídeo, Estados Unidos e aliados anunciaram sanções para a Rússia. Até nas sanções, a galera tá meio tímida, porque o prejuízo da Rússia no mundo Falava dos países europeus aliados dos Estados Unidos. todo interligado também é um prejuízo para os países europeus. Esse conflito não é interessante para os europeus que compram gás da Rússia, basicamente. A Europa depende muito dos combustíveis fósseis da Rússia, principalmente a Alemanha. Por uma burrice Não, cometida pelos alemães. Não, tem uma coisa muito mais complicada no que Não é burrice, né, gente? Quem sustentava lá a Alemanha, né? Os gases da Alemanha, a energia da Alemanha, eram usinas nucleares. E aí, como a Alemanha já causou muita coisa, né? De problemas lá na Europa, com esse negócio de guerra e coisa nuclear, o povo falou, mano, é melhor desativar isso aí, né? E aí o povo falou, é melhor desativar mesmo, né? Que esse negócio nunca deu certo pra gente, então vamos desativar isso aí, vamos viver num mundo de paz. Então não é necessariamente burrice, não. quero entrar aí porque não é minha especialidade política energética, mas tem o fato dos alemães terem votado pra fechar todas as usinas nucleares do país. Depois teve o teco de Fukushima, assim, eu não vou entrar em detalhe porque de fato não é do meu domínio. Mas o que acontece é que fez com que os alemães, pelo menos até eles fazerem a transferência inteira da economia deles, da matriz energética para uma matriz verde, fez com que eles tivessem que se apoiar ainda mais, pelo menos por um período, em combustível fóssil, o que torna eles ainda mais dependentes da Rússia. Então, tipo assim, ali que tá o problema todo. A Rússia sabe também, ainda que mais ela é nessa discussão necessária. toda, que ela se tornou, ela virou muito necessária, tá? Salve, Tartek! Muito obrigado pelo follow. Tamo junto. Tô aqui há algum tempo, só aprendendo caladinho. Não, mano, só não. Não, sou professor, mas não de guerra, né? Não de história. Seja bem-vindo aí, viu, mano? Ela virou muito necessária e mesmo os tipos de sanções que você pode colocar, eles são limitados também. Então a gente tem uma potência nuclear favorecida pelas condições geográficas e que não há uma oposição interessada em frear seus avanços sobre a Ucrânia. O que torna a situação da Ucrânia extremamente delicada e a situação do povo ucraniano, que são os inocentes da parada, para os quais a gente dedica o nosso apoio por fim, muito vulnerável e muito frágil, né? Estima-se aí que a gente vai ter 5 milhões de refugiados, pessoas que vão perder a vida, pessoas que vão perder a vida como ela é, que vão perder casa, que vão ter que sair de onde moram. Tipo assim, é miséria, é doença. A gente tá falando da decadência de um país. Você vai ter um fluxo agora migratório de refugiados na Europa gigantesco. Vai fazer a coisa da Síria, que gerou vários problemas sociais lá, parecer fichinha. Por quê? No lugar que a Ucrânia tá, você pode fugir pra basicamente 4 lugares. Você pode ir pra Rússia, que você não vai, só se você for russo, né? Se você for da minoria russa, talvez. Você pode ir pra Bielorrússia, ao norte, que é um país que tá aliado com a Rússia. Você não vai pra lá, provavelmente. Ou você pode ir pra oeste, na Moldávia, que é o país mais pobre da Europa. A outra opção é ir pra um dos países que integram a União Europeia. E é claro que pra lá que você vai. Só que, diferente do influxo de, tipo, sírios pra Europa, você não tem que atravessar um mar, você não tem que se arriscar, você não tem que fazer nada nesse sentido. Você pode ir de carro. O fluxo migratório vai ser, tipo, gigantesco. E vai pra países que não são países ricos da União Europeia. Você tem aí Polônia, você tem aí, sei lá, a República Tcheca, esses países que não são... E com várias questões ali de aceitação dos povos que são diferentes, eles não são o mesmo povo. Então, meus amigos, é um imbróglio. Por isso que a gente começa a entender o desespero dos membros do Conselho de Segurança da ONU quando tentavam implorar pro Putin parar a guerra, e o Putin já tinha feito a declaração de guerra dias antes, porque não ia se demover com apelo nenhum. O que a galera tem que entender, que acho que é a maior pergunta que todo mundo tem, é o porquê de ninguém fazer nada, né? Tem a questão do interesse, ninguém tem um interesse. Não, eu quero saber por que a OTAN tava convidando o cara lá, tá ligado? Porque o jeito que ele tá falando ali parece que é muito ponto de... É só a Ucrânia quando o cara falou, não é pra ter ninguém da OTAN na minha divisa. Não quero inimigo muro com muro comigo. E por que a OTAN tava insistindo nisso, sabe? Por quê? Esse é o ponto. A troco do quê tava insistindo nisso?
A OTAN não era um negócio de defesa? Ela não tem coisa expansiva, não é isso? O tratado não combinava que eles não poderiam se expandir nem da Alemanha pra lá? Não era isso o tratado? Por que ele tava fazendo isso? Por que ele tava conversando com o cara da Ucrânia? Ah, mas o cara da Ucrânia queria, mas não importa. Sabe, não importa. A OTAN é uma coisa de defesa, não é uma coisa de ataque, não é uma coisa expansionista. Interesse investido de fato na Ucrânia que justifique você. Você entendeu o que eu tô falando? Por que a OTAN tava lá aliciando o governo ucraniano? Pra quê? A troco do quê? Custear uma guerra lá. Isso tá? é a razão mais crua e Mais crua, crua, entendeu? essa que é a Tipo, verdade, você jogando é. a verdade na cara das pessoas. Custa popularidade para um governante, porque morre jovens do país dele numa guerra. Custa dinheiro também, muito pros cofres de um governo. A guerra do Iraque custou 1 trilhão pros Estados Unidos. Então, pra você entrar no lugar desse, você tem que ter um interesse investido ali muito grande. Não só isso, mas você tem o fato também de que a Rússia é uma potência atômica. Se a Rússia entra na Ucrânia e outra potência atômica tenta defender, dá na mão de outra potência atômica o papel de escalar esse conflito pra, de repente, chegar num conflito atômico de fato. Então, tipo assim, a Rússia foi e chegou, eu já tô... Esse lance de não avançar pro lado asiático nunca foi assinado? Não foi combinado isso aí no tratado do pós-Guerra Fria? Que falou pra Rússia, ó, entrega aqui a Alemanha, a gente vai parar aqui na fronteira com a Alemanha. Não foi isso? Aqui, tá na sua mão agora, para outra potência, tá na sua escolher se você quer que isso daqui vire um conflito atômico. Se você não entrar, não vai virar. Então, você cria um desinteresse de outros países de enfrentarem a Rússia dessa forma. O único jeito de conter a Rússia é se o país já tivesse presente lá, tá? Como a OTAN já tá nos países do Báltico, por exemplo, e se a escolha da Rússia entrar num conflito que pode potencialmente virar atômico. Aí você passa o poder de escolha pro oponente. Então, é basicamente esse todo o motivo. Ninguém vai fazer nada em relação à Ucrânia, não vai. Mas os Estados Unidos têm pelo menos uma janela pra tentar diminuir o crescimento russo, tá? Pelo menos afetar a economia da Rússia de alguma forma. Vamos ver se vai funcionar, porque da última vez que eles fizeram não funcionou. É claro, repetindo, esse assunto é super complexo. A gente tá tocando a superfície dele, porque nós não somos especializados em Rússia, então a gente vai colocar pra você de novo aqui o nosso propósito com esse vídeo. É dar pra você o background que a gente usa pra analisar as informações que chegam até a gente. É uma postura crítica, uma postura não comprando narrativa de lado nenhum, uma postura que, com base nessas informações, tenta avaliar o que chega pra gente de outras informações. Eu acho que hoje, a principal postura de todos os governos do Ocidente é ser solidário com o povo que tá sendo vítima de um ataque, que é o povo ucraniano. De fato, acho que aí não tem... Independente do seu entendimento desse conflito, eu acho que a questão humanitária, todos nós podemos nos solidarizar com o povo ucraniano, que tá agora tendo casas bombardeadas, que tá agora fugindo do país, por conta de tudo que tá acontecendo lá. E é isso que a gente quer pedir pra você, é ter essa postura mais analítica, mais crítica quando você receber uma informação, antes de repassar essa informação, de consumir essa informação. Não é uma situação fácil. Quais os impactos que podem chegar no Brasil é outra pergunta recorrente. O Brasil não vai mandar soldado pra Ucrânia, por mais que o Bolsonaro fale. E não tem nenhum interesse, isso não tem, na realidade, nada que leve o Brasil a se envolver nessa guerra diretamente, mas o Brasil nem tem soldado pra isso. O Brasil não tem soldado nem pra olhar nossas próprias fronteiras quando vai pra atravessar o oceano, vai briga de russo, velho. E de ucraniano. Isso aí não existe, pô. Aqui o contingente de exército é baixíssimo, não consegue nem proteger as fronteiras e o que tem aqui sobrando já tá envolvido na política até o talo. O Brasil com certeza vai sofrer os impactos econômicos. Sim. A gente já vê o preço do barril do petróleo disparando, alcançando o valor de $100, que ele não alcançava desde 2014. A gente tem um canal de economia que a gente explica bem essa relação do petróleo com o resto do comportamento da economia, da inflação. Então, isso é um problema grave para o Brasil. Isso é um problema grave, sim, que pode acentuar a miséria, acentuar a inflação, acentuar a situação já vulnerável do povo brasileiro. O nosso governo deveria estar focado nessa situação interna nossa que vai ser gerada pelo conflito externo. A gente tem que ver que uma guerra tanto tem um impacto nos mercados, porque ela deixa os mercados apreensivos. Isso faz com que o volume de negócio normalmente caia, porque a galera quer saber para onde que essa coisa tá indo. Então você tem um impacto nas bolsas, mas o do petróleo acho que vai ser o principal. Não só porque esse mercado já é afetado quando tem alguma coisa acontecendo no mundo que gera apreensão e tal, mas também porque a gente tá falando aí de um dos principais exportadores de petróleo do mundo, de combustíveis fósseis, que é a Rússia. Então, tipo assim, uma das partes envolvidas nesse conflito, e você também tem todos os gasodutos, essas coisas passando pela Ucrânia. Então, parte do combustível fóssil que vai alimentar a Europa tá no meio do conflito e também um dos principais provedores. Então, por conta disso, você vai ter uma alta no preço do barril do petróleo. Não tem jeito, os combustíveis fósseis, em geral, vão subir. E vai afetar a vida do brasileiro. E vai afetar a vida do brasileiro porque, desde o Temer, a Petrobras adotou a política de nivelar, né, equilibrar ou equivaler ou seguir o preço da cotação internacional do petróleo para a venda do petróleo no mercado doméstico brasileiro. Então, se aumenta o preço do petróleo fora, automaticamente aumenta o do Brasil também. Então, por conta disso, quando a gente fala... Mesmo o Brasil sendo autossuficiente petróleo. Salve, Vinícius. Boa tarde, mano. Pelo que eu entendo, os Estados Unidos meio que convenceu a União Europeia que para entrar na União Europeia
tem que ser parte da OTAN. A troco do que, né, que ele fez isso? Esse que é o pronto. Esse que é a questão que ninguém coloca aí. A troco do que eles fizeram isso, tá ligado? Pra quê? Pra que mexer nisso? Tá ligado? Pra que ficar aliciando ali, atiçando? O foda é que eu não sei como eles pensam exatamente. Tipo, eu penso como um humano. Eles pensam como um poder, um governo, um país. Não como um humano, entendeu? Eu não sei como pensar. 334, 500 militares na ativa em 2021, de acordo com o Wikipedia. Olha lá, no Brasil. O Lucas falou que tem munição pra 1 hora, o Brasil. 1 hora de guerra, depois acabou. Salve SBI, beleza, mano? Mano, então, a Tartec é uma coisa muito doida, tá ligado? Porque um justifica uma coisa, outro justifica outra, tá ligado? O russo justifica aquele bagulho ali, mano. Não é pra ficar entrando em... Aquilo ali é tudo um povo só, tá ligado? É isso que ele justifica, tudo um povo só. E não é pra ter inimigo dentro do vizinho dele. Tá em live no YouTube? Tô em live no YouTube também. Muito louco esse bagulho aí, né, mano? Então, sei